O primeiro God of War foi aclamado como um clássico pouco tempo depois de chegar às lojas e Kratos subiu ao panteão dos grandes personagens dos games. Uma continuação era inevitável e com ela vinha o desafio de dar continuidade à história que havia acabado da maneira mais impactante possível. Kratos agora era um deus. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. No segundo episódio do especial God of War, a criação de um mito, vamos falar sobre a produção de God of War 2, a sequência que tinha a árdua tarefa de manter o alto patamar do game original e conseguiu. As mudanças de comando, as decisões difíceis tomadas pela Sony Santa Mônica e o resultado, um jogo superior ao primeiro em todos os aspectos. Desde a cena de créditos do primeiro God of War, a gente tinha certeza de que a história de Kratos ia continuar, mas a grande dúvida era em qual plataforma. Em 2005, o consenso era de que o PlayStation 2 já vivia o seu auge e o anúncio de um novo aparelho, um PlayStation 3, era questão de tempo. Foi exatamente o que aconteceu. Entre o lançamento do primeiro God of War e o anúncio do segundo, a Sony apresentaria ao mundo seu próximo passo na evolução técnica do meio. Everyone, this is PlayStation 3. Com o PlayStation 3 chegando em 2006, todo mundo esperava que os principais jogos da Sony fossem desenvolvidos para o aparelho. Internamente, não foi bem assim que aconteceu. Antes mesmo de começar a programar, a Sony Santa Mônica tinha uma decisão complicada para tomar: lançar o jogo no PlayStation 2 ou no PlayStation 3. Eles poderiam correr contra o tempo, criando em cima de uma plataforma nova e desconhecida só para lançar o game pouco depois do lançamento do PS3, ou poderiam ficar na geração anterior e aproveitar todo o seu potencial, ainda que o PlayStation 2 fosse oficialmente defasado no momento em que o jogo chegasse às lojas. O dilema acabou chegando nas mãos de Shuhei Yoshida, chefe global dos estúdios da Sony, que escolheu o PlayStation 2 para a equipe trabalhar. Na história dos games é bem comum que os criadores dos grandes jogos permaneçam muito tempo com suas criações, às vezes produzindo continuações por décadas. Com God of War aconteceu o contrário. David Jaffe, a mente criativa por trás do primeiro jogo, assumiu o posto de diretor criativo da Sony Santa Mônica como um todo e continuou como um porta-voz da franquia, o cargo no qual ele ficaria até deixar o estúdio em 2007. O real comandante de God of War 2 seria Cory Barlog. I think first of all, like when people pick up the game, radically different isn't really what the game is about. Like to me, the best parallel is to say, I watched Fellowship of the Ring, and when I go watch Two Towers, what am I going to see that's totally different? Are there going to be spaceships? Are there going to be, giant robots? What is different in the game, or not the game, but the movie? And it's like, well, no, it's Fellowship of the Ring, Two Towers, and Return of the King. It's all one big piece. That's kind of, to me, what God of War is. It is a continuation, it is a giant piece, it's a story that we're trying to tell. Look at it like, sequel, here's your list of sequel features. It really is more of a continuation. Right. We put the 2 in the title because there was a sense of, we don't want people to think it's an expansion pack. Right. We want it to be very clear. In fact, we asked marketing, we wanted to have no number. We wanted to just call it God of War, and then obviously that would lead to a lot of confusion. How do you market that? How do you explain that? But in essence, that's how we think of it. This is just simply more of the story that we were already in the middle of telling. And if we could, and I don't know, one day maybe if we're so fortunate to make, a series of these to complete the whole story, ideally it would just be called God of War. It's not really God of War 2 to us, it's just simply the second act, basically.
Depois de ser um dos principais personagens na construção de Kratos, Barlog era o candidato natural a assumir a direção do próximo God of War no lugar de David e Jeff. A dupla tinha uma vontade muito clara de continuar a história do espartano exatamente onde ela parou, no encerramento do primeiro game. Mas continuar essa história se provou ser uma tarefa complicada. God of War 2 foi o primeiro trabalho de Barlog como diretor e também como roteirista. It's my face and my name out there that if this is bad, I'm the guy. You're the guy that fucked up God of War, you know, like that weighs heavily. Para dar conta desse desafio, o desenvolvedor pediu primeiro a ajuda de seu pai, o escritor J.M. Barlog. A colaboração não deu tão certo quanto o diretor do jogo esperava, mas foi vital para construir a aventura de Kratos. When God of War 1 finished and we came back, you know, after everyone went on vacation, we came back and we had a script of God of War 2, which was like which wouldn't be what the actual game was going to end up being. Yeah. So for a long time we were basing it on that script and a lot of production was going, and then at one day, like it just changed. Like it was something completely new. And it wasn't completely new. I mean, there were some elements that were kind of shared, but there was enough new there that I was like, okay, we're starting over. Did that come out of the mechanics of how you were building it, or did it come out of the narrative of the way you were seeing the story evolve? It came out of my crappy first draft. I was going to say, when is Corey going to say Yeah, this? that's really like, I think it was Jaffe and Studstill in an office with me, sitting across from me and being like, all right, Barlog, this is not really that good. You know, and I think I had the Wind Waker ambitions. Like, so Kratos was taking a boat to like all these different islands and stuff. It was just insane. I wrote that first draft with my dad and had realized that like we had these crazy ambitions, and I was steering us in such wild, bizarre ways and not really seeing the forest for the trees. And what was fascinating is that, you know, writing something with your dad is a very interesting experience because you just clash all the time. But it's the good creative clashing, you know, the kind that you hang up and then I'm not gonna call you for 24 hours, you know? And then you call, I'm sorry. Like, it was kind of interesting because I realized like that's it. That's the story. It's the father-son dynamic of like, oh, there it is. It's Kratos and Zeus. That's where it is. So. Yeah. It was a cool organic process, but at the same time, you know, that meeting sucked. When, you know, Javi's like, this is terrible, dude. What are you doing? And I was just, yes, nonsense. A ideia de que Kratos é o filho de Zeus já havia sido sugerida em cenas extras do primeiro God of War e rapidamente se tornou a solução que Barlog precisava para transformar God of War 2 na melhor continuação possível para a história de Kratos, sem deixar de lado o peso necessário para fazer uma aventura ainda maior. Se o espartano havia se tornado um deus, nada melhor do que colocar outro deus como seu maior oponente. A decisão de colocar Kratos contra Zeus também resolveu outro grande problema do estúdio: como fazer o jogador que terminou o primeiro God of War voltar à estaca zero e obter novos poderes sem se sentir lesado. Só um oponente como o Soberano do Olimpo seria capaz de armar para cima de Kratos, como acontece na icônica sequência da abertura do jogo no PlayStation 2, no qual o espartano é enganado a entregar os seus poderes para derrotar o gigantesco Colosso de Rhodes, em uma cena que, curiosamente, foi uma das últimas a ficar pronta. Yeah, that was a lot of pressure to figure out, like, one, how do you pay it off and then also take them back down a peg so that they have somewhere to go, right? Because like it's the Castlevania Symphony of the Night thing was sort of the inspiration of feeling like, you know, beginning of that game, you're super powered up and then death steals all of your stuff. And then you want to get it all back. And I was like, I love that. That was a really cool moment from my sort of early gaming history. So I kind of was inspired by that for this whole beginning, to have the big action beginning. You get all of your toys, you can do so much stuff, and then Zeus takes it away. Depois que a trama de God of War 2 finalmente se encaixou, o restante do desenvolvimento do jogo começou a fluir rapidamente para a Sony Santa Mônica. Nessa parte, o estúdio sabia muito bem o que deveria fazer: pegar tudo que deu certo no primeiro jogo e aumentar em termos de escala e desafio.
Uma das maiores provas disso é que God of War 2 tem 2 vezes mais chefes do que o primeiro game, oferecendo encontros épicos contra figuras da mitologia grega como Perseu, Teseu e Ícaro. Foi deste personagem, inclusive, que veio uma das novas mecânicas do jogo, as asas de Ícaro, que permitiam Kratos planar e alcançar plataformas mais distantes. Os puzzles também receberam a atenção especial da equipe e usaram uma das principais novas mecânicas de Kratos, a habilidade de parar o tempo com o amuleto do destino. Com ele, o espartano conseguia se mover enquanto o resto do cenário permanecia parado. God of War 2 mirou em uma aventura maior e mais imponente do que o seu antecessor, tanto do ponto de vista técnico como de gameplay. Mas isso nem sempre foi fácil. Um dos maiores exemplos foi o voo com o Pégaso, uma sequência relativamente curta no meio da história que deu tanto trabalho quanto produzir um jogo do zero. It's kind of like developing a new game. Every step of the way, you get one thing fixed and then you find something else that you didn't know about, so it's not like you can say it was broken, but it's a new feature that you need, and it's still happening right now. Pegasus is a different game. Might as well be called Pegasus. Por outro lado, o sucesso da franquia também permitiu que o estúdio aumentasse os valores de produção, sobretudo na parte de áudio. Gerard Marino, o compositor da série, estava inspirado na criação da trilha sonora, a única da franquia a ser nomeada para o prêmio BAFTA. Já o time de dublagem ganhou adições de peso. Ao lado de Terence Carson, a voz de Kratos, foram contratados nomes conhecidos em Hollywood, como Harry Hamlin, que reprisou o papel de Perseu, que ele viveu lá em Fúria de Titãs, um dos filmes que inspirou God of War. Clash of the Titans thing, this movie that I didn't think was going to really go anywhere, became this long-lived, iconic film. At least I can bathe in the glory of being the one who brought down the mighty Kratos, the slayer of gods. Atlas, o gigantesco ser que carrega o mundo nas costas e protagoniza uma das cenas mais impressionantes do segundo game, foi interpretado pelo saudoso Michael Clarke Duncan, indicado ao Oscar pelo filme A Espera de um Milagre. I got it. We can. This is going to be good. It's going to be real good. I'm very excited about Atlas. To me, it was a big coup to get Michael Clarke Duncan, because when I thought about Atlas, that's the voice that always attached it for me. He has an incredibly powerful, commanding voice. You dare show your face to me, who breaks my chains of torment. Enquanto o desenvolvimento de God of War 2 progredia, a questão das plataformas atrapalhava a Sony Santa Mônica novamente, mas desta vez em termos de divulgação. Com a Sony totalmente focada em mostrar o PlayStation 3 e seus jogos em sua conferência na E3 de 2006, o estúdio teria apenas o tempo de chão da feira para mostrar o seu jogo ao público e à imprensa. A solução foi elaborar uma demonstração parruda de quase meia hora para mostrar as novidades que o novo God of War tinha a oferecer. Entretanto, Barlog achou que o título não estava pronto o suficiente para ser exibido ao público e o tempo para corrigir tudo era bem curto. E3 update meeting to kind of get a status check from all the key leads of where we're at on the entire game, and this is actually going to be my first playthrough of the E3 builds all put together. And hope everything goes fantastic because we don't have that much time. It's kind of one of those necessary evils, and it's something that we decided we would embrace when we were working on God of War. We decided, man, it sucks doing this, but let's just make the best of it, because if we're ever going to make this game successful, then making the press notice it at E3 would be very important. This is our opportunity to get the franchise out. We're kind of taking the training wheels off here and giving other people the controller and saying, you play it the way you want to play it. We're going to have to gauge their reaction from that. I really want people to walk away from this going, fuck. I really didn't think that they could make a game better than the first one. It's really easy to go through a production and go, okay, this is sort of working all the way. I'll get the last 10%, when we start heading down. Problem with that kind of mentality is always that 10% turns into 50, 60, 70%, because it's like, oh, well, what I thought was going to work didn't. Now I'm back to the drawing board. E3 allows us that opportunity to just go, we're going to get it all done, and it's got to be done all the way. And it kind of is a little wake-up call for a lot of people. I think that's great. For all of us, but we all kind of feel the exact same way, which is we don't want anybody to see it until we all feel 100% about it. So that's the sort of the double-edged sword of E3 is, you can chase the demo, trying to get it out there, trying to show people what you got. But if it's crap, you're going to pay the price. Can't go home until he goes home. I'm sleeping here tonight, man. There's no hope for you. It's all over. There you have it. I'm sleeping here tonight.
esforço da equipe de desenvolvimento deu certo. A E3 2006 foi um tanto desastrosa para a Sony, que sofreu muitas críticas com o alto preço do PlayStation 3. Mas, no chão da feira, God of War 2 foi um dos pontos altos e brilhou a ponto de fazer frente ao line-up de jogos de lançamento do PS3. As a consumer, I say, why am I going to go drop cash on a 360 or a PS3 when I can get that kind of performance out of my PS2 and a game that looks that great? That's awesome. I was actually kind of bummed out when I heard we were going to do this game on the PlayStation 2. You know, going to E3, I was just like, this is great. We're squeezing juice out of the PS2 that's, you know, looking at the games of E3. 99% of the time when I look at a game, I'm like, our game looks better. Oficialmente, a explicação de lançar God of War 2 no PS2 foi a de que o jogo chegaria a uma base muito maior de jogadores, já que mais de 100 milhões de unidades do console já haviam sido vendidas. Os jogadores do PlayStation 3 também poderiam aproveitar o game por meio da retrocompatibilidade, que existia nas primeiras versões do PS3. Internamente, a decisão de lançar o jogo no PS2, que parecia errada lá no começo, se provou vital para o lançamento do jogo. God of War 2 foi lançado em 13 de março de 2007 e teve um número de vendas parecido com o da primeira versão, mesmo com o PlayStation 2 já nos seus últimos anos de glória. O título foi ainda melhor recebido do que o primeiro, sendo novamente nomeado para várias premiações de jogo do ano. Em retrospecto, God of War 2 foi considerado como um dos melhores games da plataforma em todos os tempos. Para fechar com chave de ouro, o jogo também deixou o maior gancho da história da franquia, que seria encerrado em God of War 3 com o estilo. We will stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! No próximo episódio do especial God of War, a criação de um mito, vamos voltar no tempo para entender o passado de Kratos e sua família em God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta, os dois títulos da franquia lançados para o PSP. Vamos ver os desafios, as soluções e o legado das aventuras de Kratos no console portátil da Sony.